Saudações, meus caros, espero que estejam bem desse lado. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar da Associação Mista de Resistência. Nas aulas anteriores, falamos da associação em série e da associação em paralelo. Neste caso, como a palavra diz mista, vamos falar de resistências que estão associadas em série e em paralelo simultaneamente. Neste caso, para este tipo de associação, são válidas as regras ou as leis que aprendemos na associação em série e na associação em paralelo. Quer dizer, vamos ter que usar profundamente as regras ou leis que aprendemos na associação em série e na associação paralela de resistências. Vale recordar, não é? Para a associação em série, dissemos que quando tivermos duas ou mais resistências associadas em série, neste caso, num único fio condutor, imagine que tenhamos R1, R2 e R3. Quais foram as regras ou as leis? Dissemos que, como trata-se de resistências ligadas a um único condutor, a intensidade total será igual à intensidade 1, igual à intensidade 2, igual à intensidade 3. Se tivermos mais resistências, e assim sucessivamente. A resistência total será igual ao somatório das resistências R1 mais R2 e mais R3. Para a tensão total seria igual a tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Não é? Para uma associação de resistências em paralelo, imaginemos que tenhamos estas três resistências ligadas em paralelo. Dissemos que as leis ou as regras seriam a tensão total, para este caso, é igual a tensão 1 é igual a tensão 2 é igual a tensão 3. E, por sua vez, a intensidade de corrente que flui, a intensidade total, será igual ao somatório das intensidades. A intensidade que entra aqui divide e volta a unir-se aqui para formar a intensidade total, que seria intensidade 1 igual a intensidade 1 mais intensidade 2 mais intensidade 3. E a resistência total ou a resistência equivalente, dissemos que seria 1 sobre resistência total ou equivalente, que seria igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Depende do número de resistências que tivermos. Neste caso, recordadas essas regras, o que é que temos que fazer? Vamos calcular primeiro as resistências equivalentes ou as resistências totais que propomos nestes dois circuitos. Vamos apagar para aproveitarmos o quadro. Nesta associação de resistência, vimos que temos uma resistência, temos
mais duas. Temos aqui um fio condutor que liga uma resistência, parte da fonte, e este vem dividir-se em duas resistências, não é? Duas resistências. Depois temos o outro, vem, liga ao outro polo negativo da fonte, neste caso. Para calcularmos a resistência total, primeiro temos que resolver ou calcular a resistência parcial, não é? A resistência equivalente dos dois, destas duas resistências. E unirmos com esta que esta resistência, neste caso, está em série em relação às duas resistências. E estas, em relação a elas mesmas, estão em paralelo. O que é que nós teríamos? Teríamos aqui, se esticarmos este cabo condutor, teríamos R3 e teríamos aqui a junção dessas duas resistências, teríamos R, vamos chamar de R equivalente, vamos dar o nome das duas resistências. R equivalente 1, 2, ou 12. Significa 1 e 2. Então, temos aqui, quer dizer, primeiro, vamos resolver, calcular a resistência equivalente em paralelo e depois vamos colocar o resultado aqui e temos essas duas resistências em série. Significa, temos aqui os dados. R1 é igual a 9 ohm, R2 é igual a 18 ohms e R3 igual a 4 ohms. Logo, temos a resistência equivalente, são duas resistências, estas são duas resistências, a resistência equivalente, 1, 2, será igual, como são duas resistências, dissemos que podíamos aplicar a fórmula R1 vezes R2 mais, sobra, desculpe, R1 mais R2. Logo, temos R1, 9 ohms, R2, 18 ohms, sobre 9 mais 18. Neste caso, R equivalente 1 e 2 será igual a 9 vezes 18. Vamos ter 9 vezes 8, temos 2, neste caso 72, faz 7. 9 vezes 1 mais 7, temos 16, sobre 9 mais 18, vamos ter aqui 27. Neste caso, 162 sobre 27 é igual a 6 ohms. Quer dizer, já temos a resistência equivalente 1 e 2. Agora, vamos para termos a resistência total. Vamos ter que calcular esta associação, neste caso, que passa a ser associação em série. Resistência total seria R3 mais R equivalente 1 e 2. Que seria igual a resistência 3, temos aqui 4 ohms, mais a resistência equivalente 1 e 2, que calculamos aqui que são 6 ohms. Neste caso, R total será igual a 10 ohms. E agora, vamos achar a resistência equivalente ao total do segundo circuito. Temos o que aqui? Temos também a mesma situação,
temos a fonte, temos o fio condutor, uma resistência, depois o fio separa-se, divide-se em duas resistências. Temos R2 e R3. Depois volta aqui, depois do nó, volta a unir e temos o polo positivo. Neste caso, vamos fazer o mesmo. Temos, se esticarmos este fio condutor, vamos ter R1 e a resistência equivalente, R equivalente, vamos chamar da resistência 2 e 3. Logo, vamos calcular de novo R equivalente 1 e 2. Neste caso, vamos calcular a resistência total. Primeiro vamos calcular a R equivalente 2 e 3. R equivalente 2 e 3, de novo, temos duas resistências, seria igual a R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Que será igual a R2 60 ohms vezes R3, que são 30 ohms, sobre R2 60 mais 30 ohms. R equivalente 2 e 3 será igual a 60 vezes 30, 6. Vamos colocar aqui 2 zeros, temos 2 zeros, 6 vezes 3, 18. Sobre 60 mais 30 é igual a 90. Cortamos, tiramos este zero com isto e 180 a dividir por 9 é igual a 20 ohms. Então, tendo calculado R equivalente 2 e 3, agora vamos na R total, que seria R1 mais R equivalente 2 e 3, que é igual a R1, quanto é que temos? Temos 10 ohms, mais R equivalente 2 e 3, que são 20 ohms. Então, a resistência total do circuito é igual a 30 ohms. Agora, tendo desenvolvido e calculado as resistências totais dos dois circuitos, vamos passar a resolver uns exercícios que nos pedem o conhecimento profundo das leis das duas associações de resistências que estudamos. E temos que aplicar aqui, porque a associação é associação mista. Então, deixa-me só passar os exercícios e voltamos já. Temos cá dois exercícios. Estes exercícios são exercícios extraídos de exame, adaptados para o contexto da nossa aula. Então, temos aqui dois circuitos. Os circuitos têm resistências associadas de forma mista. E para resolver estes exercícios, temos que primeiro ter o conhecimento, não é? Nos lembrarmos das regras ou leis que aprendemos na associação em série e na associação paralela. Então, neste caso,
na sucessão em série, dissemos que a intensidade total é igual à intensidade 1 igual à intensidade 2 igual à intensidade 3. Caso tenhamos 3 resistências, se tiver mais, é só acrescentar. A resistência total é igual à resistência 1, somatório, neste caso, das resistências parciais. E a tensão total também é o somatório das tensões parciais. Não é? E na sucessão paralelo de resistências, então, temos o que é igual? Aqui é a intensidade na sucessão paralelo, que é igual à tensão. Então, temos tensão total é igual a tensão 1, é igual a tensão 2, é igual a tensão 3. E a intensidade de corrente é o somatório das intensidade total é o somatório das intensidades parciais envolvidas no sistema na associação paralela. Então, temos intensidade 1 mais intensidade 2 mais intensidade 3. E a resistência total é o inverso da resistência total é igual ao somatório dos inversos das resistências parciais. Ué? Então, temos estas regras ou estas leis que devem definir a resolução dos nossos exercícios. Primeiro, dito isto, vamos no primeiro exercício. No circuito elétrico representado na figura 1, determine a linha A, temos resistência equivalente, B, tensão na resistência R1, C, a intensidade da corrente na resistência R2, que são 60 ohms. Neste caso estamos a falar desta resistência aqui. Vamos, dados. R1 é igual a 10 ohms, R2 é igual a 60 ohms, R3 é igual a 30 ohms, tensão total é igual a 90 volts. E temos aqui, até podemos extrair também a intensidade total de corrente. Como? Vejamos só. Este é um instrumento ligado em série, não é? Em que cabo? No cabo que sai da fonte. Então, neste cabo aqui, este cabo que sai da fonte, que é um fio condutor, neste caso, a fonte tira 3 amperes. Por que conseguimos notar que é a corrente porque está ligado em série? Um instrumento, quando estiver ligado em série, é um amperímetro. E ainda nos colocam aqui 3A, que significa são 3 amperes. Quer dizer, da fonte, sai a corrente da fonte e é medido aqui, não é? Pelo amperímetro, e logo significa que temos a intensidade total. Se este amperímetro tivesse sido colocado aqui nesta posição, estaria a medir apenas a intensidade que passa da resistência R2. Se tivesse colocado aqui, estaria a medir apenas a intensidade que passa pela resistência R3.
3. Mas ao longo deste e ao longo daqui, se tivesse sido colocado um amperímetro aqui, estaria a medir a intensidade total ou está a medir a intensidade que passa pela resistência 1. E quando chega neste nó das duas resistências, a corrente vai dividir-se e volta a juntar-se aqui neste nó e continua. Passa a ser 3 amperes. Neste caso, podemos dizer que a intensidade total é igual a 3 amperes. Então, vamos calcular a linha A, a resistência equivalente. A resistência equivalente ou total, aliás, podemos colocar aqui, total, não é? Resistência total será igual. Neste caso, vejamos, temos, se esticarmos este fio condutor, temos aqui R1, não é? E depois temos duas resistências em paralelo. Significa que esta resistência, em relação a essas duas, está em série. Mas as duas resistências estão em paralelo. Quer dizer, temos que calcular estas duas resistências em paralelo e vamos somar com esta que está em série. Por quê? Porque as resistências, na associação em série, as resistências é o somatório, a resistência total é o somatório das resistências parciais. Então, a nossa resistência parcial seria o somatório destas duas que estão em paralelo. E dissemos que quando são duas resistências, o que nós devemos fazer? R total de duas resistências é R. Aqui temos o quê? R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. É só usarmos desta forma, já temos a resistência equivalente ou total destas duas resistências. Nesse caso, teremos aqui que é R1, não é? E a resistência equivalente, qual? Resistência equivalente 2 e 3. Então, vamos colocar aqui R total será igual a R1 mais a resistência equivalente 2 e 3, que será igual a R1 mais a resistência equivalente 2 e 3, podemos aplicar esta fórmula, porque são duas resistências. Se fossem 3 ou mais, aplicaríamos esta. Seria R2 vezes R3 sobre R2 mais R3, que é igual a R1, são 10 ohms, mais R2, 60, vezes R3, 30, sobre 60 mais 30. Não é? Então, R total é igual a 60 multiplicamos por 30, 10 neste caso, mais 60 multiplicamos por 30, vai dar 1800 sobre 60 mais 30, 90. Não é? Que é igual, cortamos aqui a 10, vamos cortar este zero com este, 180 a dividir por 9 é igual a 20. Logo temos 30 ohms. Esta é a resistência total para este circuito. A linha B, o que é que nos pede? Atenção na resistência R1. Atenção na resistência R1. R1 qual é? É esta. Atenção. O que acontece com atenção?
Dissemos nós que na associação em série, a tensão é o somatório das tensões parciais. Vejam só, a tensão que vamos ter aqui será igual à tensão que teremos aqui, mais a tensão da resistência equivalente daqui tem que ser igual a 90 volts, que é a tensão total. E para estas duas resistências, a tensão equivalente daqui é igual, quer dizer, seria a tensão total é igual à tensão R2 e é igual à tensão R3, não é? Significa que para a tensão R1, vamos aplicar a lei de Ohm, intensidade de corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, se temos aqui será e aqui será produto dos meios, produtos dos extremos, né? Então, teríamos aqui, significa que tensão 1 é igual a I1 vezes R1, não é? I1, quanto é que dá? I1, qual é? A fonte são 3 amperes e passa daqui, não se divide essa tensão, então se passa desta resistência, é igual a I1, 3 amperes neste caso, é igual a I1, quer dizer, I1 é igual a 3 amperes. Então temos aqui 3 amperes que multiplica R1 são 10 ohms. Isto logo, 3 amperes vezes 10 ohms será igual a 30 volts. Quer dizer, a tensão na resistência R1 é igual a 30 volts. Agora, vamos calcular a intensidade da corrente na resistência R2. O que é que nós temos aqui? Para calcularmos a intensidade de corrente na resistência R2, nós temos que buscar a fórmula, né? Então, a intensidade de corrente 2 será igual à tensão 2 sobre R2, não é? Então, temos que ter a tensão 2 e temos que ter a resistência 2. Mas o que seria isso? A tensão 2 temos que ter, para calcularmos a tensão 2, temos que ter a tensão e a resistência equivalente daqui dessas duas resistências parciais que estão em paralelo, não é? E a tensão de R2 será igual à tensão de R3, porque estarão em paralelo, desde que tenhamos a tensão total aqui, não é? Para este caso, já calculamos a resistência equivalente daqui, qual seria? São 20 ohms, então, e temos a intensidade total. Qual é a intensidade total dessas duas resistências? 3 ohms. 3 ohms por quê? Porque neste fio condutor entram 3 ohms, dividem-se, não é? Entram 3 amperes, dividem-se, há uma intensidade que passa desta resistência e há outra que vai passar desta resistência. E voltam a se unir. Quer dizer, aqui entram 3 amperes e volta a sair 3 amperes deste lado. Logo, a intensidade total daqui são 3 amperes. Então, para calcularmos a tensão 2 ou tensão total daqui, porque será igual, né? A tensão 2, porque está em paralelo, dissemos, a tensão total é igual às tensões parciais numa sucessão de resistências em paralelo. Logo, estamos a dizer,
Se eu calculo I total, já tenho se eu calculo o total, já tenho o 2, não é? Pela lei da sucessão de resistências em paralelo. Então, se eu digo aqui o total, o que seria? Produto dos meios, produto dos extremos. Aqui é como se estivéssemos sobre 1, né? Então, o total será igual a o 2, neste caso, que será o total, será igual a I2 vezes R2. Não é? O que seria o 2? Neste caso, não temos o 2. Vamos colocar total neste caso. Total, total e total. Não é? Tensão total. Tensão total é o que nós queremos. Intensidade total. Já temos, dissemos qual é. 3 amperes nestas duas resistências. 3 amperes vezes a resistência total. A resistência total é esta equivalente que calculamos aqui. Deu quanto? Deu 20 ohms. Que será igual a quê? 3 amperes vezes 20 é igual a 60 volts. Não é? Então, temos a tensão total, que é igual à tensão 2. Então, o que é que nos falta aqui? Falta calcularmos a intensidade 2, não é? Então, intensidade 2 é igual a tensão 2. Tensão 2 qual é? É esta que calculamos, que é igual à tensão total, porque as resistências estão em paralelo. Tensão 2, temos 60 volts sobre R2 que são 60 ohms. E isto será igual a 1 ampere. Quer dizer, a intensidade de corrente de luz é igual a 1 ampere. Não é? Agora, vejamos só. Dissemos nós que a tensão desta resistência, não é? Será igual ao somatório da tensão dessas duas resistências. Por quê? Porque esta está ligada, esta resistência está ligada em série em relação a essas duas, segundo a lei da sucessão em série. E a tensão total quanto é que dá? São 90 volts. Se somarmos 30 de quê? Daqui, mais 60 daqui, temos 90 volts. Imaginem que nos peçam para calcularmos ou determinar a intensidade de corrente R3, não é? Da resistência R3. O que é que nós já temos? Não é? Temos 1 que representa a intensidade de corrente da resistência 2. Então, se aqui entram 3 amperes e saem daqui 3 amperes, significa que se esta intensidade aqui corresponde a 1 ampere, significa que este lado passa 2 amperes. Tá bem? Então, vamos apagar este exercício. Espero que estejam a ver. Vamos resolver o segundo exercício. Agora, vamos resolver o nosso segundo exercício. Resistências associadas em paralelo e em série. Neste caso, a figura representa um circuito elétrico, sabendo que a intensidade da corrente lida pelo aparelho H, não é?
é de 3 amperes. Calcule a resistência total do circuito, resistência total, neste caso, o equivalente. B, o valor indicado pelo instrumento T. C, a intensidade da corrente na resistência R1, que corresponde a 9 ohms. Bem, o que representa esse instrumento? Este instrumento está ligado em relação ao cabo condutor em série. Logo, este instrumento representa um amperímetro. Não é? E este está ligado em paralelo em relação à fonte de tensão. Logo, este instrumento T representa o que? Um voltímetro. Um voltímetro, não é? Então, quer dizer, este aqui é o amperímetro e logo dizem que o aparelho H lê 3, não é? 3 amperes. Significa a intensidade de corrente. E essa intensidade de corrente é uma intensidade de corrente que sai da fonte. Não é? Então, teremos o que aqui? Teremos que primeiro calcular a resistência total do circuito, ou resistência equivalente. Então, a resistência total, vamos extrair dados primeiro. Dados. R1 é igual a 9 ohms. R2 é igual a 18 ohms. R3 igual a 4 ohms. Então, neste caso, temos que calcular a resistência total. Temos que calcular o valor indicado pelo instrumento D. Qual é? Voltímetro. Lê. O que lê? Lê a tensão. Logo, temos que calcular a tensão da fonte, que é a tensão total. Precisamos da tensão total. E, por fim, queremos a intensidade da corrente na resistência R1. Então, é I1 que estamos a precisar. Vamos ter aqui, de novo, é um circuito próximo àquele que estivemos a resolver aqui. A sua configuração, duas resistências, mas uma ligada em série em relação a essas duas que estão em paralelo. Se quisermos resolver, teremos esta resistência R3, não é? E que está ligada a duas resistências também, que seria R equivalente, qual? 1 e 2, não é? Então, se calcularmos a resistência equivalente 1 e 2, não é? Temos que somar depois porque estão em série. Estas duas estão em série em relação a R3. Neste caso, R total seria igual a quê? Seria igual a R3 mais R equivalente 1 e 2. Então, temos que calcular R equivalente 1 e 2. R equivalente 1 e 2, essas duas resistências, estão em paralelo. Podemos aplicar essa fórmula, não é? Antes aplicamos a fórmula das duas resistências, né? Fórmula rápida. Vamos resolver usando esta, porque podemos ter o caso em que temos 3 resistências ou mais, né? Associadas em paralelo,
enquanto temos mais uma outra associada em C, em relação às que estão em paralelo. Logo, vamos fazer aqui R equivalente 1 e 2 será igual. Neste caso, vamos achar o inverso. Vamos deixar aquela da forma direta, vamos achar o inverso, não é? Aplicarmos essa forma. 1 sobre R equivalente 1 e 2 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, não é? Isto 1 sobre R equivalente 1 e 2 é igual a 1 sobre R1, temos 9, mais R2 temos quanto? 18. 1 sobre 18. Então, 1 sobre R equivalente 1 e 2 é igual a, vamos achar MMC, MMC, menor múltiplo comum, de 9 e 18 é 18. Neste caso, para termos 18 aqui, no 9 vamos ter que multiplicar por 2 e aqui multiplicamos por 1. Então, temos 2 sobre 18, não é? 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 9 dá 18, mais 1 vezes 1 dá, temos 1 e sobre 18. Então temos o mesmo C, 1 sobre R equivalente, 1 e 2 é igual. Vamos somar 2 mais 1, 3 sobre 18. O que nós queremos aqui? Queremos o R equivalente, não é? Não queremos o inverso de R equivalente. Logo, vamos inverter. Se invertermos aqui, na primeira fração, a segunda também, no segundo membro, vamos inverter, né? Então, teremos este R equivalente 1 e 2, não é? Sobre 1. Quando é sobre 1, deixamos assim. Igual a 18 sobre 3. Logo, R equivalente 1 e 2 é igual a 18 sobre 3, quando dá 6 ohms. Então, temos a resistência equivalente das duas resistências que estão em paralelo. Logo, R total será igual a R3, quanto corresponde a R3, 4 ohms, mais R equivalente 1 e 2, que corresponde a 6 ohms. Isto é igual a 10 ohms. Isto podemos chamar de R equivalente ou R total, não é? E o que é que temos mais? B. O valor indicado pelo instrumento T. O que acontece? Aqui, o que é que acontece com a fonte? A fonte tira uma intensidade de corrente, como conseguimos ver, o amperímetro, como está ligado exatamente, num fio condutor que sai da fonte, significa que a intensidade total de corrente é igual a 3 amperes, não é? Intensidade total de corrente é igual a 3 amperes. E a intensidade que passa pela resistência R3 também são 3. E a intensidade que vai passar daqui também seria 3. Entra deste e sai deste. Seria 3, não é? E temos aqui que calcular o valor indicado pelo instrumento T, que é a tensão total. Então, a tensão total, pela forma da lei de Ohm, podemos aplicar diretamente. Tensão total será igual à intensidade total vezes a resistência total. E isto é igual a quê? Tensão total será igual a intensidade total, já temos 3 amperes, vezes a tensão, a resistência, desculpe, total, que calculamos são 10 ohms. E isto significa que
a tensão total é igual a 30 volts. E temos aqui C, a intensidade de corrente na resistência R1. A intensidade de corrente na resistência R1. Qual seria? Dissemos no exercício anterior, é só calcular a tensão total daqui. E depois que calculamos a tensão total, temos a intensidade, a tensão desta resistência. E, porque para calcularmos a intensidade de corrente e R1 da resistência de corrente na resistência R1, teremos I1, que é igual a tensão 1 sobre resistência 1. E a tensão 1, que é como as duas resistências estão associadas em paralelo, a tensão total é igual a tensão 1 é igual à tensão 2. Né? Então, a tensão total das duas resistências, como é que podemos calcular? É tensão total, tensão da resistência 1 e 2 é igual à intensidade total que passa por essas duas resistências. Veja a resistência total dessas duas resistências. Resistência total é a resistência equivalente que calculamos aqui 1 e 2. Logo, será igual a intensidade, dissemos que entra daqui 3 amperes e vai sair do outro não 3 amperes. Então, temos 3 amperes que multiplica 6 ohms. Isto é igual a 18 volts. Então, a tensão daqui, total para essas duas, que seria 1 e 2, é igual também a tensão 1 e é igual também a tensão 2. Logo, isso será igual a 18 volts. Que já podemos pegar os 18 volts, colocamos aqui, intensidade 1 é igual a 18 volts sobre R1. R1 qual são 9, não é? São 9 ohms. Isto é igual a 18 a dividir por 9 é igual a 2 amperes, não é? Então vejam só, sempre na sucessão de resistências em paralelo, o que acontece? A resistência com a menor resistência é que vai consumir maior tensão de maior intensidade de corrente, neste caso, desculpem. Terminamos aqui os nossos exercícios sobre a associação mista de resistências. Espero que tenham entendido e nos vemos na próxima oportunidade.